Hoje eu tô aqui para conversar uma coisa muito importante com vocês. E o tema dessa nossa conversa vai ser: não estamos adoecendo, estamos sendo envenenados. É isso mesmo, gente, uma frase bem forte, mas é a pura verdade. Todos os tipos de doenças que têm nos acometido nos últimos anos têm sido decorrentes do envenenamento. Como assim, Marina, do envenenamento? Da quantidade de agentes que não pertencem ao nosso corpo, que nos fazem mal, que nos chegam de forma direta ou indireta. Várias pessoas, vários pacientes chegam para mim e dizem: mas eu não posso mais comer nada, mas hoje em dia tudo dá câncer, hoje em dia não posso mais colocar nenhum tipo de alimento em que é gostoso na boca, tudo que eu gosto faz mal. Não é bem assim, tá, gente? Na verdade, a industrialização, os aditivos químicos que são colocados no alimento para que o alimento tenha maior durabilidade, os conservantes, eles estão nos envenenando. Infelizmente, da água que a gente bebe até o alimento que a gente coloca na boca, muitos deles têm sido contaminados, infelizmente. A água, uma vez eu conversei com uma paciente que ela estava fazendo doutorado em saneamento básico. E nós conversamos muito porque tudo que ela realmente constatou era o que eu imaginava. A água que a gente bebe é envenenada, tá? A água que a gente bebe tem muita quantidade de metal pesado, mas isso foge ao controle de muitas indústrias, para poder tirar esse tipo de metal, esse tipo de intoxicante. Essa minha paciente, ela falou que fizeram uma experiência com a água que a gente bebe, a água que sai da nossa caixa d'água em casa, e colocaram peixes para viver naquela água. E os peixinhos do sexo masculino, eles se transformaram em sexo feminino. Por quê? Por conta da quantidade de hormônio que tem nessa água. Então, o xixi que fazemos vai contaminar essa água. Então, a água que a gente bebe, ela está contaminada de várias formas. Repito, não tem o que a gente fazer, a gente tem que beber água. O que a gente tem que saber é que estamos sendo envenenados e precisamos ter o equilíbrio e evitar o que a gente pode evitar, que é o grande X da questão, Então, temos que ter muito cuidado com a água, porque a água ela pode ser boa, pode te hidratar, pode te melhorar organicamente falando, mas também pode te destruir. É importante que a gente tome água alcalina, O nosso corpo tem um pH sanguíneo e o pH, quanto mais ácido, mais induz a inflamação e ao nível e aparecimento de doenças crônicas. Então quando a gente nasce, o bebezinho, o pH do bebezinho é alcalino, por isso que é muito difícil um bebê adoecer. À medida que a gente vai envelhecendo com a alimentação errada, esse pH vai se tornando ácido. Então a gente tem também que evitar beber águas ácidas, beber bebidas ácidas, como o café em excesso, como os refrigerantes. Então isso tem que ser muito bem estudado, muito bem aplicado, Porque a água, a gente bebe a água, ela vai banhar todo o nosso terreno biológico. É onde a gente vive, é onde as nossas células estão, é onde as nossas células se nutrem. Precisamos oferecer às células um terreno biológico sadio, tá? Além disso, nós temos muitos intoxicantes em contato direto com a gente. Os plásticos hoje em dia, pessoal, eles são disruptores endócrinos muito graves. Eles alteram o funcionamento do nosso sistema hormonal de cabo a rabo, tá? São materiais, que, lógico, a gente não tem como evitar o uso deles, porque eles aumentam a durabilidade dos produtos, eles mantêm a conservação de muitos produtos e tem uma durabilidade muito grande também no meio que vivemos, no meio da natureza. Infelizmente, ervem para a natureza por conta da degradação e ervem para a gente, tá? Os plásticos já foram totalmente conectados com a quantidade de câncer. Eles funcionam como xenoestrogênios. O que é xenoestrogênio? São produtos que, quando entram em contato com o nosso corpo, têm ação hormonal, eles funcionam como hormônio, só que eles desligam a chavezinha do bom funcionamento e eles ligam a chavezinha do mau funcionamento. Hormônio é bom e hormônio é ruim, depende da quantidade, depende da ação que ele vai ter no nosso corpo.
Então, esses xenoestrogênios, né, esse BPA, o bisfenol A, muito presente nos plásticos, eles acabam fazendo isso, desligando a nossa ação hormonal positiva, por conta dessa função, dessa ação de xenoestrogênio. Além disso, está muito relacionado também com doenças do sistema neurocirculatório, tá? E também do sistema neurológico, aumentando doenças como demência, Parkinson, Alzheimer. Isso a gente não pode deixar acontecer. Os plásticos, a maquiagem, a mulher é o ser humano que mais se infecta, mais se contamina, mais se intoxica. Por quê? Por conta das maquiagens, porque a gente tá sempre tendo essa necessidade, a gente pinta os cabelos, a gente pinta as unhas, a gente passa maquiagem, produto no rosto o tempo inteiro. A mulher se preocupa muito com a pele, passa muito hidratante o tempo inteiro, e todos esses produtos têm aditivos químicos que, quando entram em contato com a nossa pele, entram para o nosso organismo e de alguma forma eles fazem mal. Tá? Então a gente tem que cuidar de dentro para fora, a gente tem que manter o nosso terreno biológico saudável de dentro para fora, limpo, desintoxicado. É muito, muito, muito sério isso, gente. Nós temos também os agrotóxicos, né? Hoje em dia a gente borrifa tudo, a gente agua os alimentos com veneno, e esse veneno vem para quem? Vem pra gente. Qual que é a diferença da gente para um fungo ou uma bactéria que vai lá e infecta o alimento? Nenhuma, somos seres vivos também. A grande diferença é que nós somos mais desenvolvidos, mas tanto os seres pequenininhos como bactérias, vírus, fungos, protozoários, eles também respondem ao envenenamento, eles morrem, né? Morrem de forma mais rápida. A gente, ao ingerir esse veneno, esse agrotóxico na forma de alimento, a gente morre de forma lenta, e é o que tem acontecido cada vez mais com a nossa população. As doenças crônicas estão aí, cada vez maiores, né? O câncer, as doenças autoimunes, as doenças neurodegenerativas, o autismo na infância, que é tão frequente hoje em dia, né? A gente para e pensa, meu Deus, toda família que eu conheço hoje em dia tem um paciente autista, tem uma criança autista. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a alimentação da mãe? O que está acontecendo com a alimentação do pai? Por que esses genes têm sido transformados, têm sido mudados? O que de mal isso tem causado para o nosso organismo? É só a gente parar, colocar a mão na consciência e pensar, eu estou desembalando ou eu estou descascando mais o que eu como? Eu estou comendo mais da natureza ou eu estou comendo mais do homem? Né? Essa é uma coisa para a gente realmente refletir, né? Colocar a mão na consciência e refletir, porque o mal que a gente está causando está se repercutindo nas outras populações, nas outras descendências. Isso tem sido algo muito frequente. A alimentação está cada vez mais industrializada e contaminada, envenenada, e isso passa pra gente. A gente se envenena quando a gente toma refrigerante, a gente se envenena quando a gente come frituras, a gente se envenena quando a gente come algum alimento que a gente não sabe como foi preparado, pessoal. Por quê? Quando você faz em casa, você viu. Quando você come na rua, você não sabe. Não estou dizendo que a gente não pode comer na rua, lógico que pode, mas esse equilíbrio é fundamental. A gente tentar ao máximo se alimentar do que nos faz bem, de uma alimentação pura, de uma alimentação limpa. Isso é importante para nutrir nossas células e evitar o envenenamento, né? Evitar as doenças crônicas que têm aparecido. O câncer hoje em dia parece ser uma doença contagiosa, né? Se você tem, seu irmão tem, seu pai tem, seu filho tem, sua tia tem, seu amigo pega, e aí vai. E não é bem assim. Se a gente parar para pensar, o hábito de vida, ele está na mesa, ele está no que os nossos pais nos passaram, no que nós passamos para os nossos filhos, no que nós aprendemos. A internet é um meio maravilhosamente bom de informação, e a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que tirar o máximo proveito do que nos é passado. Lógico, não precisamos viver numa bolha, mas precisamos ter equilíbrio. Precisamos saber o que não nos faz bem, tá? Outro exemplo muito importante, o desodorante, né? Já falei isso e falo o tempo inteiro. Os antitranspirantes, né? O alumínio presente no antitranspirante. Gente, é um metal tóxico, tabela periódica da química da época do colégio. É um metal tóxico, tá? É um metal que não serve para nada. A gente não precisa do alumínio para absolutamente nada, mas ele envenena a gente.
O nosso corpo só é capaz de filtrar pouca quantidade de alumínio e é excretado pelos rins. Então é importante a gente beber uma água de boa qualidade até para que a gente elimine o alumínio que a gente entra em contato. O alumínio a gente entra em contato não só com o desodorante antitranspirante, na água, como eu falei no começo, mas o alumínio também está presente nos papéis alumínios que a gente usa para forrar o alimento, tá? Então não devemos levar nenhum alimento envolto com papel alumínio para forno ou para freezer. Esse alimento, quando toca no papel alumínio, ele é contaminado e aquilo gera muitas doenças para a gente e principalmente nos metais pesados, né? A gente fala muito de doenças como demência, Parkinson, Alzheimer, está muito interligado, tá? O alumínio também, gente, quando a gente passa através do desodorante, ele é capaz de entupir os poros da sudorese. Só que não só isso, ele entope também o nosso sistema linfático, de drenagem da mama. E o que acontece? A gente está produzindo célula cancerígena o tempo inteiro. E aí a mama está ali produzindo célula, mas o nosso sistema linfático vai lá e limpa. Quando esse sistema linfático está entupido pelo alumínio, essa drenagem fica prejudicada. Então a gente acaba deixando mais célula, talvez cancerígena futuramente, rodando pela mama. Isso é um fator de risco para câncer de mama, tá? Então, quando eu falo em metal tóxico, não falo só no alumínio. Eu falo no alumínio, eu falo no chumbo, presente principalmente nos batons femininos. Eu falo no mercúrio, que também está presente nos peixes. Os peixes hoje em dia não são peixes soltos, né? São peixes de cativeiro. Além disso, os dejetos que são soltos no mar, o peixe que vive muito, os peixes maiores, acabam engolindo esses dejetos. E aí a gente acaba engolindo junto quando a gente come peixe. Aquela história de que a gente é o que a gente come já está ultrapassada, né? A gente é o que a gente come. Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa saber. A gente precisa saber e transferir esse conhecimento ao próximo. Porque a gente precisa também limpar, desintoxicar, evitar o que nos faz mal, de rotina. O grande problema no nosso corpo não é a exceção, é a rotina. Quando você come algo de exceção, seu corpo sabe que aquilo não te faz bem. E ele é capaz de chegar e falar, opa, isso aqui não me pertence, vou jogar fora. E joga. Agora, quando a gente come algo de rotina, que não nos faz bem, o corpo cansa. O corpo cansa e diz, cansei, agora é ele que se vire. Isso acontece em vários âmbitos da nossa vida, né? E o nosso corpo funciona do mesmo jeito. Então tenham isso em mente. Nós não estamos adoecendo, nós estamos sendo envenenados. Se a gente evitar esse contato com esses venenos, a gente evita muitas doenças crônicas. Se a gente, além de evitar esse contato com os venenos, induzir o nosso corpo à limpeza, à desintoxicação, a gente melhora ainda mais. E quando eu falo em envenenamento, eu não falo só no que a gente ingere em forma de alimento ou só no que toca o nosso corpo em forma de produto. Eu falo também nos pensamentos e nos sentimentos, que também são tóxicos e também nos envenenam e também alteram o funcionamento do nosso organismo, tá? Então o envenenamento está em todos os lados, até na visão, até a gente olhar para a televisão e assistir coisas ruins. Aquilo também envenena os nossos pensamentos. Então, pessoal, equilíbrio, tá? Equilíbrio mente, corpo e espírito é fundamental para que a gente tenha saúde. Evitem o envenenamento. Assim, nós vamos evitar muitas doenças crônicas e principalmente a mais temida de todas, que é o câncer.